Pô, Cláudio, mas que eu tenho vários problemas aí, quer dizer, eu não, né? Quem tem problema de socialização é o Zezinho, meu. O Zezinho dá um monte de trabalho na rua, que ele quer interagir com todos os cachorros, tem dia que ele não quer interagir com nenhum. Uma loucura completa, pula em todo mundo, ninguém pode nem olhar pra ele, que é uma loucura por completo. Beleza, eu sou o Kleber Adestrador, pai da Wendy. Cara, nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre socialização. Vou te dar alguns parâmetros gerais aí, tentar te mostrar aqui, inclusive aqui, né? Tipo, vai ter uma telinha dividida aí junto comigo, né? Eu vou te mostrar algumas coisas aqui enquanto eu converso com você, a gente está conversando, sobre o que é um processo de socialização, como é que se deve conduzir um processo de socialização com cães, beleza? A gente vai focar nessa parte de cachorro. Se você tiver problemas aí a respeito de socialização do seu cachorro com pessoas, escreve aí nos comentários, pô. Fala. Kleber, pô, no vídeo anterior você falou que ia falar de socialização de cães com pessoas, e cães e tal. Eu sei que eu falei, mas aí eu tava olhando, fazendo o script do vídeo e tal, e vai ficar muita coisa pra falar num vídeo só. Decidi focar hoje na socialização de cães com cães. É um processo bem importante, até mais relevante do ponto de vista de dificuldade de convivência, cachorro com cachorro, do que cachorro com pessoas, tá? Então hoje a gente vai falar especificamente sobre cães com cães. Vou te mostrar como é que é, mais ou menos aí. Vou tentar, em poucos minutos aqui, te explicar um processo de socialização, como ele deve ser conduzido, deixando de lado aí os pormenores, tá? Porque realmente é bastante coisa pra abordar. Mas eu vou fazer o meu melhor aqui nesses poucos minutos que a gente tem aqui no canal, beleza? Então, tô te pedindo aí, se faz sentido pra você falar num vídeo específico sobre socialização de cães com pessoas, deixa aí nos comentários, pede, dá joinha, engaja, né? Que aí o YouTube me avisa, eu vou olhar as métricas do vídeo, vou saber se faz sentido trazer esse tema complementar. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa entender a respeito de socialização, e como eu falei, eu vou, entre aspas, atropelar aqui, não vou explicar os pormenores. Por enquanto, como você não é meu aluno do melhor tutor do mundo, você vai ter só que acreditar no que eu tô te falando. Olha só que missão, né? Vou atropelar realmente, sem entrar nos pormenores, que são o que dão amparo aos pontos de vista que eu vou te trazer, pra gente poder ir para uma parte um pouco mais prática aqui, de uma forma lúdica. Então a primeira coisa que você precisa ter em mente é que o cachorro altamente sociável, ele também está aprendendo sobre o mundo a fim de garantir a própria sobrevivência. A alta habilidade social, ou a alta tendência à interação social, tem por finalidade também garantir a própria sobrevivência. Não é única e exclusivamente essa função, mas sim ela dialoga muito com o mecanismo de preservação da vida, é uma forma de defesa. O cachorro conhecer os outros indivíduos da mesma espécie, de outras espécies, humano, por exemplo, outra espécie, para ter certeza de que ele está íntegro naquele ambiente. E isso tem a ver também com traço de personalidade. Outra coisa que você vai ter que acreditar em mim, porque você ainda não é meu aluno no melhor tutor do mundo, né? Inclusive, se é meu aluno no melhor tutor do mundo, deixa aqui embaixo nos comentários, vai ser massa saber. Um outro pormenor a respeito desse traço de personalidade que convida o indivíduo a ser altamente sociável, ter alta abertura à possibilidade de interação social, é que não necessariamente porque ele quer interagir com todos os outros cães, ele sabe interagir com os outros cães. Isso não tem a ver com inteligência. Eu tenho o Border Collie, cachorro mais inteligente do mundo. Isso não tem a ver com a inteligência do Border Collie. Isso tem a ver com a habilidade social do bicho e a capacidade que você, humano, tem de oferecer experiências que ampliam o leque de possibilidades de se comunicar com outros cães de formas adaptativas, ou seja, de acordo com a situação, de acordo com o contexto, de acordo com os sinais que ele está recebendo do outro cachorro. Então, ser altamente sociável não quer dizer que ele tem alta habilidade social, só quer dizer que ele vai querer ir lá futricar, interagir, e isso tem duas implicações muito basais. A primeira delas é que se ele vai lá e conhece, ele valida um modo de operar no mundo que tem a ver com traço de personalidade, tendência, característica do indivíduo, e portanto ele aumenta a própria sensação de segurança. E quando ele não conhece, sendo altamente aberto à interação social, quando ele não conhece, isso diminui a sensação de segurança dele. E é por isso que às vezes você tem um cachorro altamente sociável e reativo. Vamos para o outro espectro da socialização, que é o cachorro altamente antissocial. Esse cachorro é agressivo? Não necessariamente. Você vai entender melhor. O cachorro antissocial é aquele que não tem na natureza dele, no traço de personalidade dele, a tendência a tentar interagir socialmente com outro indivíduo da mesma espécie ou com outros indivíduos de outra espécie, tá? Ou um ou outro, ou ambos. Isso não implica na falta de habilidade social. Muitas vezes, inclusive, o indivíduo antissocial é o que mais sabe transmitir recados usando o corpo para dizer que ele não quer a interação social com outro cachorro, com outra pessoa. O que acontece é que às vezes a gente quer tanto um cachorro que o nosso cachorro seja sociável que a gente ignora esses sinais por falta de conhecimento, e aí com isso a gente acaba criando a reatividade social para um cachorro que já estava dizendo que não queria ir lá tocar ou ser tocado, interagir, enfim, você entendeu onde eu queria chegar aqui. E esse indivíduo altamente antissocial normalmente tem um leque de comportamentos da habilidade social que o indivíduo altamente sociável
sociável não tem, que é exatamente o leque de comportamentos relativos à tentativa de evitar interação social. E aqui um parênteses, eu acho bem importante deixar claro que conflito, briga, né, treta também é uma forma de interação social da espécie cães familiares. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se esse indivíduo consegue evitar uma interação social, ele se sente mais seguro, ele valida o próprio modo de vida que a personalidade dele foi convidada ali a mostrar para o mundo. Então ele consegue aumentar o senso de segurança, a noção de segurança dele nesse ambiente, evitando a interação social. E por interação eu acho importante deixar claro aqui para você que eu tô falando de ir lá e tocar, futricar, né? Não tô falando de existir no mundo, porque existir no mundo também é socialização. Então, em linhas gerais, encurtando a conversa, são os mesmos parâmetros para ambos os cães. Os mesmos parâmetros da função socialização são os mesmos para ambos os cães. A única coisa que muda é uma habilidade mais propensa a tentar interagir e o outro tem uma habilidade mais propensa a tentar evitar a interação. Ambos não implicam em ter um leque amplo de habilidade social, um leque amplo de tentativas de se comunicar. Ao contrário, eles estão muito mais, entre aspas, restritos àquilo que o traço de personalidade deles possibilitou em termos de iniciativa de comportamento. É o ideal, então, manter o cachorro interagindo com todo mundo, com todos os outros cães, porque ele quer, porque ele tem esse traço de personalidade? É o ideal evitar que o meu cachorro interaja com todo mundo só porque ele tem esse traço de personalidade de evitar a interação social, mantendo nos extremos? É claro que não. O melhor caminho possível é o meio do caminho, ou seja, você ajudar o seu cachorro que tem na característica dele a tentativa de evitar a interação, desenvolver o leque de comportamento para tentar interagir de uma forma que seja segura para ele, de uma forma que respeite o tempo dele. Da mesma forma, com o indivíduo altamente sociável, é importante dizer para ele: amigo, você não tá vendo a cara do bicho, tá rosnando pra você, babando, com a pupila dilatada, claramente numa posição de ataque, você tá tentando ir lá conversar com ele, fazer amizade? É importante dizer, criar situações, mostrar contextos e possibilitar comportamentos para que esse cachorro altamente sociável e, portanto, altamente propenso à interação de risco, é importante criar contexto para que ele evite, saiba reconhecer o que é adequado, o que não é adequado em termos de interação social. Ou seja, para ambos o caminho do meio é a melhor opção, a melhor alternativa para existir num mundo social meio conturbado, né? Você há de convir. Nesse sentido, o que a gente vai fazer? Cara, a gente vai criar contextos que ajudem a desenvolver esse repertório, né? Então, grosso modo, a gente tem a linguagem corporal, o leque de comportamentos relativo à tentativa de interagir socialmente, a gente tem o leque de comportamentos relativo à tentativa de evitar a interação social e a gente tem o leque de comportamentos relativo à afiliação, ou seja, reforçar laços afetivos. Parênteses, cara, uma vez eu peguei um cachorrinho para treinar, um Jack Russell, e era muito engraçado, porque ele queria se afiliar com todo e qualquer cachorro que ele visse na rua. Afiliação é reforçar laço afetivo. Amigo, você não tem laço afetivo. Eu ficava pensando, queria falar pra ele, né? Amigo, você não tem laço afetivo com esse cachorro. O que você tá tentando afiliar? Você não vai conseguir. Mas aí existe um parênteses dentro do parênteses, que a afiliação também tem como uma das finalidades apaziguar os ânimos, abaixar a pilha do cachorro que pode estar um pouquinho mais eufórico, excitado, enfim, né? Um pouquinho mais fora de si também. A afiliação vai ter, ou dependendo, a afiliação tem por finalidade, não quer dizer que o outro indivíduo vai saber responder ao comportamento de afiliação, porque, como eu falei, tem que ampliar o leque de comportamento. Agora sim, chegamos na parte que eu queria, finalmente! Então, como é que a gente faz isso? Agora a gente chegou na parte que eu queria do vídeo, então eu vou começar te explicando pelo final, para que quando chegar no final do vídeo, você fique com a memória fresca do começo do processo, beleza? Então eu vou te começar te explicando pelo final, mas você vai terminar o vídeo junto comigo, entendendo o começo do processo. A gente começa com esse símbolo aqui, ó, que é o Yin Yang, manja Yin Yang? Qual que é a finalidade do Yin Yang? É mostrar para o cachorro que existe uma opção de comportamento ou opções de comportamento ideais para a espécie dele, né? Que não é a mesma, não são os mesmos comportamentos da nossa espécie. Então, o que acontece? As bolinhas aqui do Yin Yang são dois cães e as bordas do Yin Yang são a trajetória que os tutores vão percorrer. Então, o que acontece? Eu tô com um cachorro na guia, a guia precisa estar sempre relaxada, né? E o focinho do meu cachorro aqui tem que ir sempre na direção do bumbum do outro cachorro e vice-versa. Então você percebe que a gente vai percorrer aqui, enquanto humanos, uma trajetória circular ao redor dos cachorros, sempre com a guia relaxada, tá? A guia é importante que seja relaxada. Você não pode estar com o braço duro, você não pode estar assim, né? Que está limitando as possibilidades do seu cachorro de se comunicar. Isso aumenta o estresse, aumenta a tensão corporal e inevitavelmente vai incorrer em agressividade em algum momento da vida. Se não for a primeira interação, em alguma interação no futuro vai acontecer. Então esse é o processo final de aproximação dos cães. É assim que se aproxima os cães. Como que a gente afasta os cães? Primeira coisa, você precisa entender, eles estão
num contexto de interagir livremente, na rua não é possível interagir livremente, tá? Tem um outro vídeo que eu vou deixar nos cards aí para você assistir. Então o que você vai fazer? Você vai colocar um exercício de tensão de guia, que tem aqui no clube de membros, inclusive para você, e vai se afastar, chamando o Zezinho. Pronto, é assim que você ensina a conhecer e é assim que você termina a interação social para evitar a frustração. Você se afasta, tensiona a guia, se afasta para fora aqui do yin yang, tensiona a guia, chama o Zezinho, vida que segue. Assim você evita, por exemplo, que um cachorro frustrado avance no cachorro que ele acabou de conhecer porque ele queria muito interagir. Você evita que um cachorro frustrado te morda, por exemplo, porque ele ficou pistola que você não deixou ele interagir e brincar. Então é importante ensinar o processo de aproximação e o processo de afastamento, ok? Como que a gente chega nesse yin yang aqui? Cara, tem um processo lindíssimo, tá? Uma tecnologia que não é minha, mas que eu aperfeiçoei aqui, tô dividindo com você gratuitamente. Você não deu joinha, não se inscreveu no canal, nem ativou as notificações, acho que esse é o momento. Então é um processo lindíssimo que eu aperfeiçoei, inclusive comecei pela parte que eu aperfeiçoei aqui, que é a trajetória de yin yang, e começa assim, ó, cara, você precisa ter clareza do que você está fazendo, tá? Na rua, com cachorros desconhecidos, você vai tentar sempre fazer o final do processo. O final do processo yin yang só vai ser possível se você tiver treinado as etapas que eu vou te mostrar agora. Se você não treinou as etapas que eu vou te mostrar agora, você não vai conseguir fazer. Nunca, provavelmente. Então é importante que você saiba. Inclusive, muita gente que tem 2 cães em casa, não sei o que acontece, não treina. Tá perdendo uma escola ótima para fazer isso. Fica a dica para você. Então o que é aqui, ó? O verdinho é cachorro, tá? Os 2 verdinhos são cachorro e os 2 laranja são pessoas. Ou seja, a gente tem uma estrutura em que estamos caminhando literalmente e figurativamente para esse processo de aproximação em que a gente ensina yin yang e a gente começa com os cães o mais afastados possíveis um do outro, sendo que tem 2 humanos entre eles. E aí a gente vai andar em média 20 minutos, por isso que é um processo de socialização, um protocolo de socialização, é um treino, tá? Não é uma coisa que você vai ver aqui e vai sair fazendo com qualquer cachorro que você encontra na rua. Não é possível fazer dessa forma. Isso aqui é para minimizar risco e ensinar habilidade social para você não ter problemas no futuro. Você vai andar em média aqui 20 minutos nessa configuração, em média, tá? Tem cachorro que vai demandar mais, dependendo do histórico, tem cachorro que vai demandar um pouco menos, mas em média 20 minutos, 25 minutos. Depois você vai andar mais 20 a 25 minutos com a configuração alternada, em que vai um cachorro, uma pessoa, um cachorro, uma pessoa. Então a gente está aproximando esses 2 cães. Depois disso, dando tudo certo aqui, os 2 cachorros treinando e tudo mais, andando de boa, sem ficar se pulando, importante que você comece a aplicar o exercício de tensão de guia que eu mostrei aqui do final, já nesse momento. Porque se um cachorro vem para cá pular no outro, você tem que, estando desse lado aqui, afastar e fazer a tensão de guia, e esse tutor é a mesma coisa. Ele afasta, fazendo tensão de guia para ensinar para esse cachorro que não é o momento ainda de se conhecer e de cheirar. É um processo bem claro, tá? Não tem muito como errar. Basicamente é planejar e fazer a coisa direitinho. E aí depois desse processo de mais 20 a 25 minutos, você vai caminhar mais 20 a 25 minutos numa configuração em que... E agora eu esqueci quem era quem aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Cachorro, beleza. Cachorro um do lado do outro, humanos nas pontas, beleza? Então você vai andar assim, mantendo a mesma configuração, o mesmo critério de treino, que é, se esse cachorro vier pular nesse ou vice-versa, você que está na ponta vai se afastar, fazer tensão de guia o mais rápido possível e o passeio interrompe, né? Até corrigir aqui, até orientar a trajetória de passeio e beleza, vocês vão andar nessa configuração e aí, estando tudo certo aqui, vocês vêm para essa configuração de yin yang. Pronto, é simples dessa forma. Como eu falei no começo do vídeo, eu tô pulando muitos pormenores, tem várias sutilezas, várias nuances aqui, inclusive a capacidade e habilidade de treino do seu cachorro, inclusive a tolerância ao estresse que seu cachorro tem. São coisas que não dá para eu começar a falar aqui no vídeo, senão esse vídeo, né, vai ficar bem grande e não é o objetivo, tá? Como que a gente começa esse processo aqui? Então repara que eu comecei pelo final, estou te descrevendo o meio da trajetória do protocolo de socialização. A gente começa assim, ó. Você, por exemplo, combina com alguém que você conhece que tem cachorro, que você e Zezinho vão se encontrar, né? Vocês com os seus Zezinhos vão se encontrar em algum lugar, numa distância qualquer, tá? Uma distância em que você veja o seu amigo, você é o verdinho. Você aqui é o laranjinha, tá? Vocês, humanos, são o laranjinha. Os verdinhos são os cachorros. O que você vai fazer? Você vai começar aqui, ó, numa distância, 100 metros, 50 metros, não sei. Uma distância que os 2 cães consigam ter a atenção em vocês, tá? Se os 2 cães estão já desesperados puxando o guia, é importante que vocês escolham um lugar em que vocês consigam andar ou em linha reta, que vai dar aqui 20, 25 minutos cada bloco, vai dar uns 4 ou 5 quilômetros, tá? Então que vocês consigam andar em linha reta ou que vocês consigam fazer a trajetória de ir e voltar, tá? Que é o que eu tô colocando aí no vídeo. Você vai e volta. Então a cada 20 minutos, você foi 20 minutos, volta 20 minutos com a nova configuração. Vai 20 minutos com a nova configuração, termina aqui com o yin yang. Mas beleza, então estou já descrevendo alguns pormenores. Uma vez feito isso, não, uma vez vocês combinaram o encontro, o
que vocês vão fazer? Vocês vão se aproximar, sendo que você aqui, laranjinha, né, vai conseguir a atenção do seu cachorro, vai chegar aqui se afastando e o seu amigo, sua amiga aí que você combinou, vai para outra ponta. Nesse processo, né, o que aconteceu? Vocês já podem se posicionar para iniciar essa configuração de passeio aqui, tá? Você girar aqui os dois, ou um dos dois girar, por exemplo, acho que você vai entender aqui a matemática da coisa, né? Seu amigo tá aqui com o cachorro pro lado direito, você passar para cá, o cachorro continua do lado direito, né? E aí você ou o seu amigo, você entendeu? Você vai conseguir chegar nessa configuração aqui sem grandes problemas, tá? Mesma coisa aqui. Então vocês vão trocar para poder iniciar a trajetória. Cara, considerações finais a respeito desse vídeo. Primeira coisa, eu queria saber se você curtiu, se fez sentido para você. Segunda coisa, eu já peguei cachorros altamente reativos, já com 7, 8 anos, que tinham um histórico de socialização muito ruim. Eu fiz esse protocolo, não foi possível chegar na primeira aula, no Yin Yang, por exemplo, então nós dividimos, nós fracionamos, respeitando o tempo de cada cachorro. E aí eu tô começando novamente aqui pelo final do processo, então eu vou fazer mais uma consideração. Então a gente fracionou em 3 aulas, sendo que as 2 primeiras aulas a gente só andou lado a lado naquela primeira configuração, a primeira aula com a primeira e a segunda configuração, a segunda aula com a primeira, a segunda e a terceira configuração, e a terceira aula com a segunda e a terceira configuração, e aí fizemos Yin Yang, e aí liberamos para brincar no espaço apropriado, ou seja, soltamos da guia, ok? Quando a gente solta no Yin Yang para brincar, os cachorros têm que estar absolutamente calmos, não pode estar desesperado para interagir. Se estiver desesperado para interagir, você tem que repetir esse processo mais vezes, e é cachorro por cachorro, ou seja, 1 a 1. Por quê? Porque está ensinando para o seu cachorro habilidades, ou permitindo que ele pelo menos mostre um repertório que ele ainda não mostrava, ok? A segunda consideração, atropelando muitas coisas aqui num vídeo para ficar mais enxuto, tá? No Melhor Tutor do Mundo, link na descrição, já falei para você nos vídeos anteriores, tem um link na descrição no primeiro comentário fixado, tem 168 aulas em que eu estruturo tudo para você colocar isso em prática com a maior segurança possível e explicando também os pormenores para você não fazer cagada, porque sem os pormenores é muito provável que você vá fazer uma cagada, não porque você não tem competência, mas é porque você não conhece os processos, os pontos do processo onde pode dar cagada. Então é importante, se você puder, vem pro Melhor Tutor do Mundo com essa condição especial que tá valendo até 31 de janeiro de 2023. Beleza, por um dos pormenores onde pode dar cagada é exatamente entender a tolerância de estresse, que é o segundo adendo que eu ia fazer. Cara, eu não começo o processo de socialização com cachorro reativo. Eu tenho um cachorro reativo, vem aqui treinar, fazer processo de socialização. Tá errado, vai dar cagada, com certeza, fatalmente, senão na primeira, na segunda interação. Porque esse cachorro reativo, ele tem, digamos, uma pressa de aprender. Eu tô simplificando e tirando todos os pormenores. Então o aprendizado para ele enraiza muito rápido. Ele faz com um cachorro um processo de socialização, um protocolo desses, ele quer automaticamente, o cérebro dele vai replicar automaticamente para todo e qualquer cachorro o final do processo, porque ele é reativo. O processo de ansiedade dele é muito latente, é muito acelerado, e a ansiedade responde por grande parte das memórias enraizadas e da associação das memórias enraizadas com as possibilidades que os estímulos ao redor estão representando. Então tem todo um processo para ser construído com um cachorro altamente reativo. O primeiro deles é entender as capacidades e onde ficou preso o processo de aprendizado dele. Foi quando ele era filhote, na fase de controle de mordida? Foi quando ele era filhote que ele não se permitia, ou você não sabia que era seu papel acalmar o seu cachorro quando ele estava agitado? Foi na adolescência, quando aconteceram episódios de possível agressividade por parte dele ou por parte de outros cachorros em direção ao seu cachorro, e aí enraizou uma experiência emocional muito intensa, né? A gente precisa descobrir isso daí e trabalhar resgatando as fases para que ele se torne capaz de ter mais tolerância e mais autocontrole diante da possibilidade de interação social, ou de evitar também a interação social, de conseguir brincar com outro cachorro, ou de conseguir só se aproximar, conhecer aquele cachorro e se afastar sem ter que brincar. Então tem um caminho, não é difícil, é um caminho simples, mas é um caminho com muitos pormenores. Tá ao teu alcance, qualquer pessoa consegue fazer, basta entender o processo e colocar a mão na massa, e dentro do Melhor Tutor do Mundo tem todo o suporte, tem o meu acompanhamento lá, por enquanto, ao longo de 12 meses, ok? Então espero que você tenha curtido o vídeo aí, clica no link que eu te espero aqui desse lado do Melhor Tutor do Mundo, junto com mais de uma centena de alunos. Abraço, a gente se vê no próximo vídeo, no qual nós vamos falar a respeito do quê? Essa é a sua pergunta para mim, não é? Nós vamos falar a respeito das formas que o cachorro tem de se comunicar com outros cães e com pessoas. Não esquece de me pedir aí nos comentários se você quer entender o processo de socialização de cães com pessoas. Abraço, até mais.